Este estudo é baseado no livro do Dr. Donald Turner. Hoje veremos sobre a doutrina da salvação, seus fundamentos. O Senhor Jesus Cristo ensinou-nos em João 3,16 com palavras que têm sido usadas pelo Espírito para trazer milhões de almas a Deus, a verdadeira fonte da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos assim que Deus é a origem da salvação, como afirma o Salmo 3,8. Do Senhor é a salvação. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus declarou: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. João capítulo 10, versos 17 e 18. Lemos em Hebreus 1,3 que ele fez a purgação, ou purificação dos nossos pecados por si mesmo, ao passo que no capítulo 9, verso 14 do mesmo livro diz: o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Todas as três pessoas da divindade participaram da provisão da nossa salvação. Porém, foi Jesus Cristo quem tomou a iniciativa de oferecer-se e de morrer por nossos pecados. Veja também João 17, versículos de 17 a 19. Vamos fazer algumas observações preliminares. O que significa a doutrina da salvação? Para uma pessoa salva, causa estranheza agora que houvesse um tempo quando não sabia o que era salvação, quando estava completamente despreocupada a respeito de sua redenção e sem conhecer o Salvador. Quando falamos à pessoa não regenerada sobre estas coisas espirituais, não é raro que diga: não sinto nenhuma necessidade de salvação. Salvar-me de quê? Porém, a pessoa que tem sentido o peso de suas culpas não fala desse modo. Antes pergunta: como poderei ser salvo? Quando lemos na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9, que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, por antonomásia, palavra difícil essa, né? Mas isso significa mencionar o todo por uma parte. Então entendemos que Deus não deseja a perdição de ninguém, mas sim sua salvação. O arrependimento é considerado como o primeiro passo em direção à fé em Cristo e à posse da salvação que Ele oferece. Há muitas maneiras de referir-se àquilo que desejamos dizer com o termo salvação. Algumas falando da obra divina que tornou possível a que os pecadores pudessem alcançar a salvação, e outras considerando o efeito dessa obra nos indivíduos que receberam os benefícios da mesma. Vou compartilhar algumas ideias que vêm de um dicionário. Essas definições nos ajudam a ter uma ideia preliminar do assunto. Depois estudaremos o que a Bíblia diz sobre estas coisas, corroborando essas definições e associando seu uso especial às palavras. Primeiramente, salvação, ou ação e efeito de salvar, consecução da glória e bem-aventuranças eternas. Salvar significa livrar de um risco ou perigo, pôr a salvo. Outra palavra é remir, que significa resgatar ou tirar da escravidão o cativo mediante preço, comprar de novo uma coisa que tenha sido vendida, possuída ou obtida por algum direito ou título. Pôr em liberdade alguma coisa penhorada ou sujeita a outro agravo, libertar de uma obrigação ou extingui-la. Pôr termo a algum vexame, sofrimento, penúria ou outra adversidade ou moléstia. Redenção, essa palavra significa ação e efeito de remir. Por antonomásia, o que nosso Senhor Jesus Cristo fez ao gênero humano por meio de sua paixão e morte. Resgatar significa tornar a possuir por preço ou por força o que o inimigo tenha arrebatado e, por extensão, qualquer coisa que passou para a mão alheia. Expiar significa apagar as culpas, purificar-se delas por meio de algum sacrifício. Tratando-se de um crime ou falta, sofrer o delinquente pena imposta pelos tribunais. Sofrer dificuldades em consequência de desajustes ou mau procedimento.
propiciação. Esta palavra significa ação agradável a Deus que o move a compaixão e misericórdia. Normalmente era um sacrifício que se oferecia na lei antiga para aplacar a justiça divina e conseguir os favores de Deus. Perdoar. Esta palavra significa perdoar a dívida, ofensa, falha, delito ou outra coisa que se relacione com o que perdoa. Há outros termos especiais, limitados em sua significação, que fazem parte do sentido mais amplo de salvação, que serão mencionados depois, como reconciliação, justificação, adoção e etc. Segundo a Bíblia, Deus pagou um preço pela redenção, para que o homem não se perca por causa do peso de sua culpa e condenação, mas antes seja perdoado, resgatado, remido, reconciliado, justificado, adotado, santificado e etc. Isso dá uma ideia do que se quer significar por salvação. Talvez não haja palavras melhores ou mais expressivas que as de Cristo. Não se perca, mas tenha a vida eterna. Incluem uma mudança do destino eterno da alma e uma transformação da vida presente. O que se requer então para que haja salvação? Vejamos primeiramente da parte do homem. Em palavras bem simples, pode-se dizer que são necessários uma humanidade perdida e um Deus disposto a salvar. Como Deus não salva ninguém contra sua vontade, requer-se que o homem esteja cônscio de sua condição perdida para que responda com fé à oferta divina da salvação, embora esta seja gratuita. Como a redenção é por meio de um preço, é necessário descobrir quem opera a salvação. Se é o próprio homem, então ele terá de pagar tudo, terá de dar completa satisfação a Deus, de modo que a justiça divina fique vindicada. Romanos 3:26. Porém, se é Deus quem salva, então ele proverá o resgate. 1 de Pedro 1, versos 18 e 19. Em que constituirá o preço? Com que moeda será pago? Será que se paga à vista ou a prestações? Quem estabelecerá as condições de pagamento? Que recibo ou garantia haverá para que o homem saiba que a dívida foi cancelada e o assunto liquidado? Não se deve considerar um negócio terminado até que o homem possa aproximar-se de Deus com confiança, tal como se nunca tivesse pecado, e que possa viver e morrer sem medo quanto ao seu destino futuro. Para alcançar esta felicidade, é necessário que o homem saiba, por declaração divina, que sua ofensa está perdoada, sua condenação legalmente cancelada, sua adoção e sua justificação reconhecidas. Todavia, estas causas não são suficientes. Também a criatura humana, que antes sabia que estava perdida, exige como selo de sua salvação que haja nela uma transformação. Antes estava no pecado. Se está resgatada, como pode viver na mesma corrupção? Há de experimentar então que, na verdade, sua consciência foi purificada das obras mortas e que agora serve ao Deus vivo. O Dr. A.W. Pink apresenta os seguintes requisitos prévios para que a salvação do pecador seja perfeita. O mediador tem de ser homem. Hebreus 2, 11 e 17, 1 Coríntios 15, 21, Efésios 4, 30, Gálatas 4, 4, 1 Timóteo 2, 5, Hebreus 4, 15 e 1 de João 4, versos 2 e 3. O mediador tem de ser sem pecado. Números 19, 2, 1 de Pedro 1, 18 e 19. O mediador tem de ser santo. Lucas 1, 35, Hebreus 7, 26, 1 de Pedro 3, 18. O mediador tem de ser legislador, não sujeito à lei por sua natureza, para poder cumpri-la pelos outros. Mateus 22, 37. O mediador tem de agir voluntariamente. Salmo 40, versos 7 e 8. Salmo 104, 34, Atos 8, 32, Isaías 53, 12 e João 19, 30. O mediador tem de estar unido ao seu povo, isto é,
manter relações de pacto, aliança ou contrato com os que há de remir. 1 Coríntios 15, 45, Romanos 5, de 12 a 19, Hebreus 2, 11 a 13, Efésios 1, 4, Mateus 1, 21, Isaías 61, 10. E o mediador tem de ser divino, ter deidade, porque somente Deus pode efetuar uma obra tão magna. Gálatas 5:1, 1 Coríntios 6, 19 e 20, Hebreus 10, 4 a 10, Isaías 40, 26 e Salmo 89, 19. Vamos então ver a verdadeira fonte da salvação. Tendo agora uma ideia do que está incluído na salvação e do preço incalculável do resgate, não deve ser difícil convencer-nos da origem divina do plano da salvação, juntamente com a execução do plano. Vejamos então a glória de Deus. Com muito acerto tem-se dito que a última razão e o motivo de todos os atos de Deus acham-se nele mesmo. O primeiro propósito do eterno Deus em fazer alguma coisa deve ter sido o exercício de suas próprias perfeições essenciais e, em exercitando-as, deixar patente sua excelência. Isso deve ter sido o único fim escolhido pela mente divina no começo, antes de existir qualquer outro objeto ou coisa, como diz o Dr. A. A. Rod. Isto está de acordo com Romanos 11, 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Tudo o que foi criado, material e espiritual, é para Deus e tem nele sua razão. Quando o homem pecou e a humanidade se rebelou contra o seu Criador, foi necessário que Deus tomasse a iniciativa, primeiro decidindo remir o homem e, em seguida, levar a efeito a obra de redenção. Para sua excelente glória, Deus assim operou. Embora sejamos beneficiados inefavelmente, foi para sua própria glória que, antes da fundação do mundo, foi traçado o plano divino para a salvação. A salvação divina, providenciada para todas as pessoas que queiram aceitá-la, manifestam-se as excelências de Deus. Sua sabedoria, amor, justiça, poder, misericórdia e santidade. Deus é glorificado por toda pessoa que é regenerada pelo Evangelho. Por mais que o homem salvo se tenha aproveitado maravilhosa e eternamente da redenção, a glória de Deus é o primeiro motivo que o inspira a fazer a obra. E assim deve ser, porquanto é o propósito mais alto e sublime no universo. O amor de Deus. Deus é amor, porém, a forma por excelência em que manifestou esse amor foi o ter enviado a seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 8 a 10, João 3, 16. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Efésios 1, 6 e 7. Cristo, o amado, derramou seu sangue por nós. Para poder fazer isso, teve de encarnar-se e viver entre nós. Que amor! Não há amor maior que esse, que Deus desse sua vida voluntariamente por nós quando estávamos ainda em nossos pecados. Romanos 8, 7 e 8. Ainda éramos inimigos de Deus e, contudo, Ele nos amou e nos remiu em amor, sem mesmo pedir o nosso consentimento. Romanos 5:10. Porém, já que seu amor tem sido manifestado, todo indivíduo fica responsável a corresponder com fé a tal revelação da excelência divina. O amor em ação, fazendo que Deus possa ser propício ao pecador, é também uma manifestação da sua graça e de sua misericórdia. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3:5. A graça de Deus tem sido definida como o dom, o favor de vida eterna àqueles que merecem o inferno. É certo dizer-se que o amor de Deus é a origem da salvação, porém, isso não constitui toda a doutrina. A justiça de Deus.
Deus é justo e sua justiça tem de ser absolutamente perfeita. Não é certo dizer-se que Deus primeiro é amor e depois justiça, ou que tem mais amor que justiça. Em Deus, todos os seus atributos têm de ser inteiramente excelentes. Por esta razão, seu amor não pode movê-lo à prática de nenhuma ação injusta. Ele não pode, agindo com misericórdia, faltar às exigências de sua justiça. Sua retidão não pode também apagar seu amor ou graça. Como já foi dito em outro curso, não podemos explicar sempre como é que suas excelências se acham unidas e se apoiam mutuamente. A solução do problema é que a essência pessoal de Deus é maior que o conjunto de todos os seus atributos. É nele que elas acham a sua concórdia, de tal modo que, se conhecêssemos perfeitamente a Deus, não existiria tal problema. O fato de ter Deus provido uma salvação eterna, a fim de que Ele seja glorificado, e o fato de que Deus nos tenha dito que foi por seu amor e não por nossos méritos que foi movido a fazê-lo, não impede que a justiça de Deus exija uma satisfação. O amor de Deus não consiste em licença ou liberdade abusiva e nem está isento de lei. Deus não é amor num dia, justo no outro dia e etc. Mas seus atributos têm de operar juntos. Não há nenhum ato de Deus onde se veja tão claramente o concurso de todos os atributos divinos como no da redenção do mundo. Todas as três pessoas da Trindade, tanto como as suas excelências, são manifestas na obra redentora. Mesmo para salvar o homem, Deus não pode esquecer-se das leis morais e espirituais que Ele mesmo estabeleceu. Não inocenta o culpado. Êxodo 34, verso 7. O motivo pelo qual Deus pôde dissimular os tempos da ignorância foi porque seu Filho viria para revelar a verdade e fazer a expiação. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos 17:30. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. Romanos 5:21. Todo pecado é contra Deus e todo pecador tem a obrigação, quando ouve o Evangelho, de ajustar suas contas com Deus pessoalmente, com fundamento na redenção de Jesus Cristo. É coisa pessoal, mas também há uma séria consideração legal. Deus é Pai, porém também é o legislador e juiz. Não queremos dizer com isto que a lei, olho por olho e dente por dente, seja aplicada aqui matematicamente, de modo que o Salvador, para poder remir-nos, tenha de morrer milhões de vezes. Isto será examinado em outra lição, porém aqui formulamos a proposição de que a justiça divina exige uma satisfação para que a graça de Deus possa manifestar-se. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9:22. Um perdão ou cancelamento de pecado sem derramamento de sangue não seria remissão. Se Deus simplesmente dissesse ao pecador: tudo está em ordem, esquece-te dos teus pecados, não daria isto certeza de salvação, muito menos a purificação da consciência por causa dos pecados cometidos. Precisamos remissão, expiação, para sabermos que tudo que a lei divina de justiça requer foi satisfeito, que não pode fazer outras exigências mais tarde. Contemplando o sacrifício consumado no Calvário, dizemos que a justiça de Deus também é fonte da salvação. Salmo 85:10, Romanos 3:26. Junto com a justiça de Deus e o que está relacionado com ela, está a verdade de que o pacto que Deus fez com os homens tem seu lugar como fonte de salvação. Hebreus 13:20. Porém, a respeito disto falaremos mais tarde. A vontade de Deus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas,
conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Não há nunca um conflito entre a vontade de Deus e seus atributos ou natureza. Nunca decide a fazer algo contrário à justiça ou à santidade. Contudo, sua vontade é livre e soberana. Tudo o que Deus faz é justo porque Ele o faz. Assim, em última análise, a verdadeira fonte da salvação é a vontade de Deus. Ele não foi obrigado a salvar o mundo nem por seu amor e nem por sua justiça. Fez porque quis fazê-lo. O Dr. W. Pinkey disse a respeito da remissão: sua vontade foi fator determinante, seu amor o motivo, sua justiça o incentivo e a manifestação de sua glória o propósito. Também cita o Dr. J. Armour: a criação não foi outra coisa senão um ato soberano. Negar aqui a soberania seria negá-la por completo. Porque se o universo criado tem existência como uma consequência necessária de uma causa primária, aquela primeira causa não poderia ser uma pessoa, não poderia ser dotada de liberdade de volição, não poderia ser Deus. Além disso, se a existência desta primeira causa necessitava da existência do universo, tê-la-ia necessitado por toda a eternidade. Não seria possível um começo para o universo criado. A redenção, tanto como a criação, tem de ser puramente a determinação soberana da vontade divina. As necessidades do fato requerem isto, e assim está abertamente declarado nas Escrituras. Nenhuma doutrina da redenção que, pela mínima coisa, despreze a soberania divina, não pode ser tolerada por um instante sequer. Qualquer sistema de teologia que, de qualquer modo, ensine ou induza que houve ou que há a menor obrigação pesando sobre Deus para fazer isto ou aquilo em favor dos seus súditos caídos e rebeldes é antibíblico e irracional, se não blasfêmia. A soberania divina tem de ser reconhecida como determinada a salvar algumas criaturas caídas e determinando os que deveriam ser salvos e, na eleição do método, entregando o Salvador ao sacrifício de si mesmo. Porém, uma vez determinada esta redenção soberana, foi consumada sob a lei, em estrita conformidade com a lei. Embora o homem caído fosse uma criatura de Deus, o soberano não estava na obrigação de salvá-lo. O Todo-Poderoso não tem de conformar-se com nenhuma norma de conduta, mas sim com a sua própria vontade. O fato de não ter provido uma salvação para os anjos que caíram prova que nenhum dos atributos de Deus seria violado se deixasse aos homens que se perdessem em seus pecados. Em Atos 2:23, Isaías 53:10 e Mateus 26:39, vemos que Deus quis, que determinou o sacrifício divino, ao passo que em Romanos capítulo 3, versos 25 e 26, 2 Coríntios 5:21, Hebreus 9:15 e capítulo 10, verso 10, nota-se claramente que a vontade divina ordenou que a morte de Jesus Cristo tivesse mérito para a salvação dos pecadores. A vontade de Deus é, então, a verdadeira fonte da salvação. Ordenou o plano da parte de Deus e da parte dos homens. Glória a Deus por sua determinação de nos remir por meio de um Salvador tão precioso com uma salvação tão grande. Fazendo um resumo, o Senhor Jesus Cristo ensinou que a fonte do plano para salvar o homem é Deus. Vimos algumas observações preliminares. O que se entende por doutrina da salvação? Vários termos conhecidos são empregados na Bíblia com novos significados, mais ricos para explicar o que é a salvação. O que se requer para que exista uma salvação? Uma humanidade perdida e um Deus disposto a salvar. Vimos 7 requisitos prévios para a salvação. Vimos também a verdadeira fonte da salvação: a glória de Deus, o amor de Deus, a justiça de Deus e a vontade de Deus. Chegamos assim ao final desta aula. Agradeço a sua atenção e até breve em nossa próxima aula, quando falaremos mais neste assunto, a doutrina da salvação,
enfocando sua necessidade. Até lá!